Sabia que é possível emagrecer sem modificar a tua dieta? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico, está aqui diariamente trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E hoje eu vou destrinchar aqui com você as ferramentas, as estratégias que você pode fazer no teu dia a dia para conseguir continuar emagrecendo sem modificar a sua alimentação, ou seja, sem reduzir seu consumo calórico, tudo bem? Então deixa logo o teu like, metralha o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Gente, esse conteúdo é gratuito, esse conteúdo aqui é feito para você, é um conteúdo acima da média, não é uma coisa levinha. Então eu demorei para conseguir assimilar esses conteúdos e juntar aqui para você. Então deixa o teu like que me ajuda demais e faz com que esse vídeo chegue para novas pessoas, bom? Vamos lá, de forma básica, a gente, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, a gente precisa introduzir alguns conceitos, beleza? O que é que a gente precisa ter para emagrecer, né? De forma geral, Gabriel, é comer pouco. Não, veja bem, não é necessariamente comer pouco, é ter o quê? Um déficit calórico. Como assim, Gabriel? Então, o que é que vai ter o nosso saldo calórico? Vai ter o quê? Vai ter a nossa ingestão, que é o que a gente come de calorias, tá bom? Menos o gasto, que é o que nós gastamos no dia, tudo bem? Que está relacionado com exercício, em algum contexto, sim, mas não sempre. A gente vai comentar sobre isso, tá certo? E aí aqui vai dar o nosso saldo calórico. Quando a gente está falando de déficit calórico, a gente está falando de um saldo negativo. Então, por exemplo, é um contexto onde eu consumo, por exemplo, 2.000 quilocalorias e eu gasto 2.500. O que é que acontece aqui, gente? A gente fica com uma caloria negativa, menos 500 quilocalorias. Isso significa que o nosso organismo vai precisar queimar tecido para conseguir sobreviver. E aí ele vai queimar nossas reservas de gordura, que é a nossa reserva de energia. Lógico que se não houver, por exemplo, uma atividade de musculação, ele também pode queimar a massa muscular, tá bom? Pode também acontecer isso. E eu quero que isso aqui esteja bem claro para você. Esse processo aqui está bem claro para você. Comenta aqui embaixo. Gabriel, já estou cansado de saber sobre déficit calórico. Eu já entendi como é que é. Ou não, Gabriel, foi novidade para mim. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beleza. Digamos que a tua ingestão calórica já esteja controlada, tá? Já estou fazendo uma dieta bacana, só que eu cheguei num platô. E eu não quero mexer, Gabriel, mais na ingestão calórica. Ou às vezes eu como bem, não quero mexer na ingestão calórica, quero mexer só em outros fatores. E aí, o que eu posso fazer? A gente pode agir somente no gasto. Veja, para eu gerar mais déficit, eu posso mexer na ingestão ou no gasto. Eu estou falando aqui para você que você já chegou na ingestão adequada, beleza? Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar de gasto energético. Como mexer no gasto energético de forma efetiva. Sim, não vamos mexer na alimentação. Beleza? E aí a gente vai precisar entrar em alguns conceitos, tá certo? O que é o nosso gasto energético total? GET é o gasto energético total, o que a gente gasta. É isso aqui. Isso aqui é o GET. É o quê? É uma mistura de algumas coisas, tá bom? O que é o GET? É o gasto energético de repouso, tudo bem? O que é o gasto energético de repouso, Gabriel? O que é o gasto energético de repouso, Gabriel? Gasto energético de repouso, gente, é o seguinte: é quanto a gente gasta de calorias só para existir. Então, veja o seu corpo aí. Seu corpo precisa gastar calorias para existir, você precisa respirar, seus órgãos precisam funcionar. Então, por mais que você não faça atividade física, você não faça exercício físico, você vai gastar caloria mesmo parado. Mesmo parado, você vai gastar caloria. Então, o gasto energético de repouso diz referência ao que você gasta em repouso. Mas o gasto de atividade física, tudo bem? Gasto de atividade física, que é o que você vai gastar em relação às suas atividades físicas, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Mas o efeito térmico do alimento. Como assim, Gabriel? Bem, quando a gente consome os alimentos, parte
parte das calorias desse alimento não são utilizadas como fonte de energia, são gastas. Por quê? Porque a gente gasta caloria dentro do processo de metabolismo daquele macronutriente, daquele metabolismo daquele alimento. E alimentos com maior quantidade de proteína vão ser os alimentos que vão quê? Vão ter os alimentos que vão ter maior efeito térmico do alimento. Então, se a gente aumenta, por exemplo, a proporção de proteína frente a carboidrato, dependendo do caso, pode ser uma coisa interessante ou não, logicamente, a gente vai ter o quê? No mesmo gasto energético, na mesma ingestão calórica, a gente vai ter um aumento do gasto pelo efeito térmico do alimento. Então, às vezes, aumentar a proporção de proteína pode aumentar o efeito térmico do alimento e favorecer com que você chegue num déficit calórico. Logicamente, não é só fazer isso, tá? A gente precisa de mais coisas. Mas vamos comentando passo a passo, porque a gente vai misturar uma série de coisas para otimizar esse processo. Beleza? Beleza. Gabriel, como é que eu posso fazer para aumentar o gasto, esse gasto aqui, ó, o gasto energético de repouso? O que eu posso fazer? Bem, a gente tem uma série de tecidos e órgãos, né? O que a gente tem mais flexibilidade de modificação, né? A gente não consegue, por exemplo, colocar outro coração no nosso organismo, né? A gente vai ficar com 2 corações bombeando. A gente consegue mexer bem na quantidade de quê? O que a gente consegue mexer bem, gente? A gente consegue mexer bem no tecido adiposo e no tecido muscular. Então, o que a gente pode fazer para aumentar o gasto energético de repouso? A gente pode aumentar a nossa massa muscular. Um indivíduo mais musculoso, em repouso, consegue gastar mais energia do que uma pessoa com mais gordura, se eles têm o mesmo peso. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos com muita gordura, e uma pessoa com 100 quilos bem fortuna, uma pessoa de 100 quilos bem fortuna tem um gasto energético de repouso, só em ficar parada ela gasta muito mais calorias, porque o músculo tem um consumo calórico maior. Então, se a gente quer aumentar nosso gasto energético de repouso, a gente tem que focar sim em aumentar a massa muscular. Como é que a gente aumenta essa massa muscular, gente? A gente precisa ter o quê? Musculação. Então, fazer musculação é extremamente importante, não só pensando em aumentar o gasto calórico por conta do exercício da musculação. A gente gasta caloria fazendo musculação? Gasta. Mas a gente tem que pensar em algo além disso, em construir uma composição corporal mais musculosa, que é importante para aumentar o nosso gasto energético de repouso. Tudo bem? Logicamente que a gente também precisa, dentro desse contexto, ter um aumento da ingestão de proteínas, onde a gente pode pensar que aumentar a proteína ajuda não só no efeito térmico do alimento, né, no processo de digestão, como também ajudar no processo de construção de massa muscular. Então a gente tem que pensar sim na quantidade de proteína adequada, tá bom? Beleza? Beleza. Entendi. Gabriel, o que é que eu posso fazer também para aumentar o meu gasto energético de repouso? O que é que eu posso fazer também? Tem uma coisa que você já sabe e que você escuta muito falar quando você está querendo emagrecer. Termogênicos. Os termogênicos, suplementos ou medicamentos, são substâncias que vão fazer teu organismo gastar mais calorias mesmo parado. Então o termogênico pode aumentar meu gasto energético de repouso? Pode. Alguns termogênicos também podem aumentar a sua atividade do dia a dia, conseguir fazer também você gastar mais calorias durante o exercício, tá bom? Então termogênico é outra possibilidade. Agora, termogênico é uma coisa que eu já quero emagrecer, vou colocar logo de cara, já vou tacar uma lapada? Não. O termogênico, ele entra dentro do contexto de quebra de platô, onde o indivíduo já emagreceu, vai colocar um termogênico adicional para tentar emagrecer um pouquinho a mais. Tudo bem? Eles não são a base do processo, beleza? Outra coisa que a gente pode aumentar o gasto energético de repouso é o fator do EPOC. EPOC. O que é o EPOC? É o consumo excessivo de oxigênio após o exercício, tá certo? Então, exercícios mais intensos, exercícios que desgastam mais o indivíduo, geram o processo de EPOC, onde em repouso eu vou ficar gastando mais calorias para me recuperar. Então eu vou, por exemplo, aumentar a minha temperatura corporal, eu vou aumentar a minha frequência cardíaca, eu vou precisar de energia para restaurar meus estoques de fosfocreatina, meus estoques de glicogênio que foram depletados durante a atividade física, durante o exercício físico.
tá certo? Então, esse EPOC, ele pode ser algo adicional. Então, ter exercícios de alta intensidade podem fazer com que se tenha um EPOC maior. Tudo bem? Entendi, Gabriel. Entendi. Agora, esse EPOC é uma coisa super significativa que eu devo ficar me preocupando de maneira excessiva? Não. O que eu estou falando aqui são várias coisas que você pode mexer e aí, a partir do momento que você vai juntando várias, você cria algo mais significativo. De forma isolada, nenhuma delas aqui é essas coisas todas. Então, assim, é você ter por exemplo, quando eu estou falando de gasto energético de repouso, ter uma musculatura mais avantajada, usar termogênicos e ter esse EPOC. É uma mistura dos três. E já estou aumentando de forma mais expressiva o meu gasto energético de repouso, que vai aumentar no gasto energético total. E estou aumentando também o efeito térmico do alimento. Beleza. Beleza. Entendi. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre esse processo de evolução física, tá bom? Eu tenho um e-book Fundamentos da Evolução Física Definitiva e eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se aprofundar nesse assunto. E eu tenho certeza que uma pessoa acima da média vai querer se aprofundar mais. Então eu faço esse material justamente para te ajudar a sempre ser uma pessoa que está buscando conhecimentos além do que o basal das pessoas busca, né? Então vamos lá. Beleza. O que a gente falou aqui, gente? A gente falou de gasto energético de repouso, efeito térmico do alimento. O que é que faltou? Gasto de atividade física. Gasto de atividade física. O que a gente precisa falar aqui, né, de gasto de atividade física? Vamos lá. Gasto de atividade física não é um negócio tão simples, tá? Quando a gente está falando de gasto de atividade física, a gente também divide em duas coisas. Como assim, Gabriel? Como assim? Gasto de atividade física. A gente está falando de gasto de exercício. Exercício, Gabriel, atividade física. Mas NEAT. Vou te explicar. Nem toda atividade física é um exercício. Exercício é o que você vai estar fazendo, por exemplo, na musculação. Quando você vai para academia e faz musculação. Quando você vai para uma piscina e faz uma natação. Quando você vai para uma quadra e pratica um futebol, você está fazendo exercício físico. Atividade física eu estou fazendo aqui. Estou fazendo atividade física, mas isso aqui não é um exercício. Eu estou simplesmente me mexendo aqui, tá bom? E o que é isso que eu estou fazendo aqui, dando essa aula para você? Estou mexendo o meu NEAT. O que é NEAT? Non-Exercise Activity Thermogenesis. Gabriel, não entendi nada. Veja bem, a gente tem o gasto do exercício, que é o exercício que você já entendeu, que é aquilo que você vai fazer de forma programada. E o NEAT é o que você gasta de calorias fazendo as suas coisas do dia a dia, que não são exercício. Então, por exemplo, Gabriel, eu tenho que subir escada para chegar no meu prédio. Isso aí é exercício? Não, isso aí é NEAT. Gabriel, eu vou para a padaria a pé. Isso é exercício? Não, isso é NEAT. Tudo bem? Só que tem pessoas que vão ter um NEAT maior que outras. Então, por exemplo, eu falei aqui de subir a escada. Tem gente que só sobe de elevador. Tem gente que mora no primeiro andar, só sobe de elevador. Tem gente que não, mora no 10º andar, mas tem o hábito de subir de escada. E ela tem um NEAT maior. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos lá. Quando a gente está falando de gasto de exercício, a gente tem duas coisas aqui. Tudo bem? Que a gente tem dois tipos de exercício principal. A gente tem o cardio. E a gente tem a musculação. O que eu falei para você? Eu falei que a musculação é extremamente importante porque ela vai segurar a tua massa muscular e ajudar também a construir mais músculo, tendo o quê? Uma quantidade de massa muscular mais satisfatória. E a massa muscular aumenta teu gasto energético de repouso. Então, principalmente dentro do contexto de manter um emagrecimento, é extremamente importante que você se preocupe sim com a musculação. A musculação, gente, não é aquele exercício que a gente vai botar para o indivíduo para ele começar a perder caloria e ficar morto. Não, às vezes a musculação não gasta tanta caloria quanto um cardio intenso, por exemplo. Mas ela vai ser a sinalização para o músculo de que ele deve ficar lá. E uma composição corporal mais musculosa é extremamente importante para a manutenção de uma perda de peso. Então, quando a gente está falando de exercício, a gente está falando de cardio, sim, porque o cardio ele acaba sendo um exercício importante para várias adaptações cardiovasculares e também um exercício que tem o potencial de gastar mais calorias.
Então, às vezes, o cardio você consegue gastar mais calorias, a musculação gasta menos, mas a musculação ajuda a segurar mais massa muscular, que é uma coisa favorável para uma composição corporal mais musculosa, que vai aumentar o teu gasto de repouso, mesmo que você esteja parado. Ah, entendi. Então, Gabriel, qual o segredo aqui? É fazer tanto cardio quanto musculação. Então, se eu quero fazer exercício, é a combinação dos dois. Ah, Gabriel, meu foco agora é emagrecer o máximo. Talvez eu possa fazer mais cardio, mas eu preciso da musculação associada. Tá bom? Eu não posso esquecer um nem outro. E o NEAT, o que é que você pode fazer? NEAT, vamos lembrar, NEAT é o gasto que você faz no teu dia a dia. O que é que você pode fazer? Você pode ativamente pensar em fazer as coisas o quê? As coisas mais ativas, né? Então, quando a gente começa a emagrecer, por exemplo, o que é que acontece? A gente começa a ficar mais preguiçoso. Um dos mecanismos que barram a perda de peso é o aumento da fome, e o outro mecanismo é a redução do NEAT. Como assim redução do NEAT? É a redução da nossa disposição para fazer esse tipo de coisa. Subir de escada, ir a pé para os lugares. Então a gente pode buscar se movimentar de forma ativa. Então eu sei que quando eu emagrecer, Gabriel, eu vou começar a ficar mais lento. Eu vou começar a ter preguiça de fazer as coisas, mas eu quero aumentar meu NEAT. Então, ativamente, eu vou buscar fazer essas atividades. Ativamente, eu vou buscar ser uma pessoa que vai tentar fazer mais movimentos no dia a dia. É uma coisa que você pode fazer para aumentar o NEAT. Aumentando o NEAT, o que você faz? Você aumenta o seu gasto de atividade física, aumentando o gasto energético total. Beleza? Ou você pode, né, fazer o quê? Ir trabalhar numa obra. Vou virar pedreiro. Aí sim você tem um NEAT gigante. O cara que é pedreiro ali não tem problema com o NEAT, não. Mas se você não é pedreiro, não vai trabalhar numa obra, você vai ter que prestar atenção com isso. Porque no dia a dia da gente, no dia a dia convencional do cidadão comum, não tem tanto movimento, tá bom? A maioria das pessoas trabalha sentado e tal. Mas enfim, tá? Você não vê esse conteúdo em todo lugar. Pode ser sincero comigo, não vê. Então, ó, deixa o teu like, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Ó, em relação ao que faltou aqui, foi o efeito térmico do alimento, mas a gente já comentou, tá bom? A gente seguiu a ordem, gasto energético de repouso, gasto de atividade física e efeito térmico do alimento. O que é que o efeito térmico do alimento faz? Isso daqui faz com que a gente gaste mais calorias, fazendo a metabolização, a absorção e a digestão daquele macronutriente, onde a proteína é o maior. Qual é o segundo maior? O carboidrato. Qual é o terceiro? A gordura. Então, se a gente está querendo aumentar o efeito térmico do alimento, o que é que eu falei para você? Aumentar a proteína, que também é importante para construir massa muscular. E se a gente fosse pensar, reduzir talvez a gordura. Mas isso é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada dentro do contexto alimentar. Tudo bem? Beleza, Gabriel. Beleza. Você falou de vários componentes do gasto energético. E eu sei que você falou aqui de algo que me despertou muita atenção. Os termogênicos, que estão aqui como ferramentas para aumentar o gasto energético de repouso. Só que você não me explicou de forma detalhada cada termogênico. E você merece esse tipo de explicação? Sim, merece. Então eu vou deixar um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.